Olá, meu nome é Marcos e hoje vou lhe contar a minha história. Sei que muitos vão ficar surpresos, mas é verdade. Sou um homem romântico, muito apaixonado pela minha família, pelo meu emprego e por tudo que construí até hoje. Eu morava em Sorocaba, interior de São Paulo, uma cidade pequena. No bairro onde eu morava, todo mundo se conheciam e se ajudavam. Vim de uma família humilde, mas cheio de amor. Tínhamos as nossas dificuldades, como toda família normal, mas graças a Deus nunca nos faltou nada. Todos os dias era a mesma rotina, acordávamos cedo, tomávamos café e eu me arrumava para ir para a escola e meus pais iam trabalhar, apenas a minha avó ficava em casa. No período da tarde, depois que eu fazia os meus deveres, sempre ia para a rua para ficar com meus amigos, era jogando bola ou andando de bicicleta. Na minha escola tinha uma menina que era da outra sala, ela era linda, cabelos longos pretos, um sorriso encantador. Todos os dias eu a via, meu coração batia rápido, minhas mãos suavam e quando eu a olhava, o meu dia se iluminava. Ela tinha esse efeito sobre mim, nossos amigos eram os mesmos e na hora do intervalo ficávamos juntos. Trocamos olhares várias vezes, mas eu era tímido para falar com ela, chamá-la para sair, não sabia como reagir a isso. Eu não sabia de fato o que estava acontecendo comigo, ficava me perguntando por que eu me sentia assim quando ficava perto dela, mas ali percebi que eu apenas um menino descobrindo a paixão, não conseguia tirar os olhos dela. Até que um dia nossos olhares se cruzaram, meu coração derreteu, caminhando em sua direção no corredor da escola, nossas mãos se tocaram, parados um de frente pro outro, estava olhando um anjo e com toda a delicadeza nossos lábios se tocaram. Por um momento perdi a noção das coisas, de onde eu estava, o que estava acontecendo, parecia que o mundo havia parado e era apenas nós dois. Foi nesse momento que eu percebi que o que eu sentia era amor, tudo parecia um sonho, nos apaixonamos através de um olhar e tive a certeza de que era essa a mulher que queria para o resto da minha vida. Começamos a namorar meio que escondidos, né? Sempre o começo era assim, mas quando se morava em um bairro onde todos se conhecem, logo saberiam do nosso namoro e como fui educado por meus pais para respeitar os mais velhos e a valorizar o meu caráter de homem, tomei coragem e fui pedir a sua mão em namoro para os pais dela. Nossos pais eram amigos, achei que com isso ficaria mais fácil, mas me enganei. Nervoso fui jantar em sua casa e pedi minha menininha em namoro, com um alívio grande em saber que eles aceitaram e mais ainda aliviado por poder agora andar de mãos dadas com ela para onde formos. O nosso namoro já durava 3 anos, sempre foi sincero, era difícil a gente brigar, era o tempo todo juntos, achavam que íamos nos acabar enjoando um do outro, mas não, fazia o efeito contrário, nos apaixonávamos mais ainda, pois o nosso amor era verdadeiro, era puro. Sei que é difícil de acreditar que ainda existe um amor assim, ele ainda existe, quando se encontra a pessoa certa e ela era a certa em minha vida. Era um sonho bom do qual estávamos vivendo juntos, não cabia em meu peito tanta felicidade, até que meu pai um dia chegou em casa e me deu a notícia que iria mudar a vida para sempre. Sentado no sofá, meu pai me disse que teríamos que mudar para outra cidade, fiquei sem entender o que ele queria dizer. Pensei até que era uma brincadeira, mas não era não, era a pura verdade. Meu coração disparou, fiquei sem chão, sem rumo, não sabia o que pensar, o que eu iria fazer da minha vida, meu coração em pedaços, minha cabeça estava uma turbulência, só queria nesse momento ficar sozinho, corri para o meu quarto e chorei desesperadamente a noite inteira. Esse dia não consegui dormir, levantei e fui tomar café acento agudo, mas não queria falar com ninguém. Como que eu ia falar para a mulher da minha vida que não íamos ficar juntos como sempre ficamos? Só me perguntava por que isso estava acontecendo comigo, eu não merecia sofrer assim. Até tentei falar com meu pai para me deixar morar com a minha avó, mas não tive outra resposta a não ser o não. Como que eu ia morar na capital, sendo que aqui eu tinha tudo, amigos, a minha avó e a minha namorada, só sabia que o meu mundo estava desabando. Esqueci de falar para vocês o nome da minha princesa né, ela se chama Clara, uma perfeição, um coração bondoso, alegre, divertida, doce, meiga, carinhosa, só qualidades boas, mas era um pouco ciumenta, nada que eu não gostasse. Em um certo horário do dia, eu até a casa da Clara,
Tínhamos combinado de dar um passeio na parque perto de nossas casas, queria apenas aproveitar cada segundo ao seu lado. Ao sentar um de frente para o outro, ela me olhou nos olhos e percebeu que eu não estava bem. Com suas mãos delicadas, segurou meu rosto e me perguntou o que estava acontecendo, que ela sabia que eu não estava bem. Naquele momento só consegui chorar e me envolvi em seus braços. Ficamos ali abraçados por muito tempo, até que peguei suas mãos e respirando fundo disse sobre a nossa mudança. Expliquei para ela que meu pai havia recebido uma promoção em seu serviço, mas tinha que se mudar para a capital. Tentei de tudo para evitar eu ir junto, mas não teve jeito. Seus olhos foram se enchendo de lágrimas e imediatamente nos abraçamos e não queríamos nos soltar mais. Foi então que as promessas começaram, manteríamos contato todos os dias, que o nosso amor era forte demais, que não seria a distância que ia fazer o nosso amor morrer e que juntos daríamos um jeito para aliviar aquela situação. A única coisa que pedi para ela foi para me esperar, que eu voltaria para ela. Nos dias restantes ficamos o máximo de tempo juntos, até que chegou o dia da mudança, caixas sendo colocadas dentro do caminhão, sentia uma dor muito forte em meu coração, deixar tudo para trás e começar a vida tudo de novo. Minha Clara apareceu para se despedir, seus olhos transmitiam muita dor, vi uma lágrima se formando e antes que de deixar cair, eu limpei com a ponta dos meus dedos e olhando no fundo de seus olhos eu disse que eu a amava mais que tudo nessa vida e que eu iria voltar. Entrei no carro, fiquei olhando meu amor desaparecer das minhas vistas e vi que agora sim estávamos indo rumo à capital. Foi a viagem mais longa da minha vida, sentia que um pedaço de mim estava ficando para trás, estava me sentindo incompleto e um vazio enorme dentro do meu peito. Ainda bem que já existia celular, a distância ficaria menor, podíamos nos falar todos os dias, chamadas de vídeos, mensagens, faríamos o possível para que isso não tornasse um problema. A saudade doía demais dentro do meu peito, ficar sem sentir o seu cheiro, seu toque, suas mãos junto à minha, sem ver o seu sorriso quando me encontrava, ouvir em meu ouvido a sua respiração enquanto dormia e o simples gesto de amor. Chegando à capital, conheci a minha nova casa, estava vazia como o meu coração, ela era simples e bonita, tinha um quintal pequeno nos fundos, uma casa comum e bem aconchegante. Depois de desempacotar tudo, arrumar as coisas em seu devido lugar, fiquei no meu quarto arrumando as coisas. Na minha cabeceira a primeira coisa que coloquei foi a foto da minha princesa, e para sempre acordar ser a primeira pessoa a ver. Quando meu quarto estava arrumado, liguei para Clara, queria falar com ela, estava ansioso para saber de como ela estava. Ao atender a ligação e ver aqueles olhos brilhando e o sorriso dela, senti meu coração palpitar mais forte, só pensava em como eu amava aquela mulher. Ficamos conversando por mais ou menos uma hora, mostrei a casa para ela, meu quarto e quando nos despedimos novamente lágrimas estavam rolando em nossos rostos. No dia seguinte fui para a nova escola, tudo era diferente da minha antiga cidade, na capital eram muitos prédios e poucas casas, era muito mais barulhenta de onde morávamos e eu tinha que me acostumar. Como nos mudamos no final do mês de julho, as férias estavam acabando, então deu tempo de me matricular na nova escola, pois só tinha mais alguns meses para eu terminar os estudos e já ir procurando alguma faculdade para não perder tempo. Ligava para a Clara todos os dias, se não conseguíamos nos falar por vídeo, era sempre mensagens apaixonadas, porque era assim que éramos, apaixonados um pelo outro. O tempo passa rápido mesmo, já fazia 2 meses que estava na capital, comecei a me enturmar, fiz novos amigos, mas jamais esqueci dos velhos, tínhamos contato também, sentia muito a falta deles, tinha que me acostumar com a nova vida, mas o meu coração sempre estava em Sorocaba. Sonhava com a Clara todos os dias, a saudade apertava cada vez mais, o vídeo e mensagens amenizavam um pouco a distância, mas não era a mesma coisa de estar junto frente a frente. Eu andava muito triste pela casa, chegava da escola, almoçava e, já ia para o meu quarto estudar, eu estava focado em passar em uma faculdade federal, então eu me empenhava bastante para isso acontecer. Meu pai era engenheiro civil, estava em um cargo de gerente da empresa onde trabalhava e meu sonho era ser engenheiro também, sempre admirei os grandes
prédios, casas e outros edifícios, então eu tinha que me dedicar o máximo para realizar esse meu sonho, porque isso só dependia de mim, mas também sei que teria que abrir mão do meu amor por mais alguns anos, tinha fé sempre que tudo isso daria certo no final. Era final de semana, acordei muito triste, não queria sair do meu quarto, queria apenas ficar ali no meu cantinho, até que ouço batidas em minha porta e era meu pai, entrando no meu quarto, se sentou em minha cama e veio falar comigo, saber como eu estava. Nós sempre fomos amigos, mas confesso que nesse dia eu não queria chorar, até que não aguentando mais guardar toda aquela dor dentro do meu peito, desabei e chorei feito uma criança. Falei pro meu pai que a saudade era grande, que só de pensar em Clara meu coração doía, sentia falta dos meus amigos também e da minha avó nem se fala. Meu pai, compreendendo o que eu estava sentindo, disse que em outubro teria um feriado prolongado e ele conseguiu folgar, com isso iríamos passar esse feriado em Sorocaba, na casa da minha avó. Não sei como explicar a imensa alegria que senti ao ouvir essas palavras saindo da boca do meu pai, era como se fogos de artifícios começassem a explodir no céu, só sei que o abracei tanto que já fui pedindo para ele sair do meu quarto que tinha que falar com a Clara, mas antes de sair, parou na porta e me disse, por que você não faz uma surpresa para ela? Que grande ideia ele teve, sempre me ajudando. Liguei apenas para os meus amigos avisando que ia passar o feriado com eles. Alguns iam viajar, mas os que iam ficar, queria aproveitar meus dias com eles também, afinal éramos amigos de muitos anos e claro liguei para minha sogra dizendo que eu ia fazer uma surpresa e que contava com a ajuda dela. O dia da viagem chegou, acordei animado, fui para a cozinha tomar café e queria sair naquela hora mesmo, estava ansioso, nervoso, queria muito que o tempo fosse mais rápido nessa hora, pois a viagem pareceu longa demais e quando menos esperei já havíamos chego em Sorocaba. Minha avó estava no portão esperando a gente chegar, a primeira coisa que fiz foi correr e agarrar aquela senhorinha que eu tanto amava, fomos recebidos com muita alegria, porque o sobrenome da minha avó era Felicidade. Não tomei café com eles, porque queria mesmo era me encontrar com a Clara, deixei minhas coisas no meu antigo quarto e fomos tomar café, ainda era muito cedo para eu ir até a casa de Clara. Decidi então ligar para a casa dela, quando sua mãe atendeu, me informou que ela ainda estava dormindo, pois tinha ido dormir tarde porque ficou estudando, mas me disse para eu ir até lá acordá-la que ia ser uma grande surpresa. O relógio marcou 9 horas, corri para a casa da minha menininha, meu coração estava acelerado demais, pensei até que ia me dar alguma coisa, minhas mãos suando, respiração ofegante demais, corri muito. Parecia que estava participando de uma maratona, não queria perder essa oportunidade de ser eu ao vivo na frente dela, assim que abrisse aqueles lindos olhos pretos. Bati na porta devagar, Dona Sheila abriu a porta com um sorriso caloroso, me abraçou e disse que estava feliz por eu estar de volta, mesmo que era por poucos dias, me disse que Clara estava sofrendo muito com tudo o que estava acontecendo com a gente, mas que se era amor o que sentíamos mesmo, nada e nem ninguém poderia separar a gente. Parei em frente à porta do quarto dela, meu coração parecia que ia sair pela boca, a impressão que dava que todo mundo poderia ouvir as batidas do meu coração, me concentrei, respirei fundo e fui abrindo a porta devagar. Ao vê-la dormindo, fiquei um tempinho admirando a sua beleza, aquele sono pesado porém sereno. Era como se eu estivesse olhando um anjo, como ela era linda, o cheiro do seu perfume invadindo todo o meu ser. Não aguentei muito tempo, entrei e fechei a porta, não podia deixar a luz acordar ela. Devagar fui me aproximando de sua cama, agachei bem perto do seu rosto, cheguei perto de seu ouvido e sussurrava seu nome, não queria que ela também levasse um susto daqueles, muito sonolenta ainda, abri os olhos devagar, abria e fechava, quando finalmente abri os olhos, ficamos paralisados nos olhando, era como se fosse um sonho, mas um sonho lindo. Chamei seu nome mais uma vez, disse que eu estava ali, que por mais que parecesse não era um sonho, que eu havia voltado, seu sorriso então apareceu e junto dele um grito de felicidade, tudo aconteceu tão rápido que quando percebi, ela estava em cima de mim me abraçando e chorando de alegria. Sua mãe veio correndo ver o que estava acontecendo por conta do grito dela.
Olhamos para a porta, Dona Sheila nos olhando sorrindo e com isso caímos em gargalhadas, a porta foi fechada e ali permanecemos ainda colocados no chão. Era isso que eu estava falando, era nessa hora que eu queria que o mundo parasse, que o relógio parasse de funcionar, para que existisse apenas eu e ela, era a sensação mais gostosa que alguém pode sentir, o amor fluindo de nossos corações. Depois de muitos abraços, beijos, conseguimos nos afastar um pouco, Clara correu para tomar um banho e em seguida foi tomar o seu café da manhã. Dona Sheila sabia que essa noite Clarinha ia ficar comigo, que seria impossível nos separarmos, que seria o feriado todo juntos, e sendo assim fomos para a casa da minha avó, meus pais queriam fazer churrasco para o almoço, meus amigos foram chamado também para participar, o dia não poderia ser tão perfeito como aquele e, olha que era apenas o primeiro dia, ainda restariam mais 3 e se tudo ocorresse bem. Nós íamos ficar assim, grudados o tempo todo. O dia passou rápido, aproveitamos o máximo do tempo juntos, pude me atualizar das coisas que aconteceram na minha ausência e contei também como era viver na cidade grande. Quando todos foram embora, eu ainda fiquei um pouco mais com a Clara no quintal, o céu estava limpo, cheio de estrelas brilhando e foi ali que ficamos trocando juras de amor. Queria que Clara ficasse comigo essa noite, mas percebi que ela estava muito exausta. Ela precisava descansar, decidi levá-la para sua casa, mas com a promessa de que na manhã seguinte estaríamos juntos novamente. Voltando para a casa da minha avó, ela estava me esperando na varanda, sentei ao seu lado, mas logo já estava deitando em seu colo, como fazíamos quando eu era criança, ficamos ali por um tempo sem falar nada, apenas ouvindo os grilos cantando e recebendo um belo cafuné. A única coisa que passava em minha mente, era muito bom estar em casa novamente. No outro dia, acordei cedo como de costume e fiquei esperando a Clara, pois íamos dar um passeio e ficar com nossos amigos. Sempre nos encontrávamos na pracinha, ali era o nosso local de encontro, muitas vezes era ali que passávamos o dia inteiro, conversando e aproveitamos para colocar as notícias em dia. Descobri que o vizinho da minha avó tinha ido embora de casa com a vizinha da frente, que a lojinha de doces havia fechado porque o dono dela, o senhor Agenor, não aguentava mais a mesma rotina e foi morar com a filha no litoral norte. Era muita informação, aconteceu tantas coisas na minha ausência e era muito bom estar ali novamente, era como se eu nunca estivesse ido embora. O feriado estava chegando ao fim e com ele a lembrança de que teria que voltar para a cidade grande, mais uma vez ficar longe do meu amor. Toda vez que pensava nisso, meu peito doía, me sentia angustiado, decidi que naquele dia íamos ficar sozinho, curtir apenas a sós e sem ninguém para atrapalhar. Foi na verdade o melhor dia, pois não teria que dividir a minha menininha com ninguém, queria guardar na minha lembrança seu cheiro, seu abraço, seu toque, seus beijos e aquele olhar que só ela conseguia fazer, e meu coração se derretia cada vez mais. Malas prontas, a dor no peito batendo forte e lágrimas rolando em nossos rostos, não queria ir embora, queria ficar na minha cidade, com todo mundo ali, mas não tinha como eu escolher e mais uma vez a vi ali parada me olhando abraçada com a minha avó. A semana não foi diferente das demais, logo as provas finais chegaram e eu estava dedica a estudar e a passar com êxito, pois sabia que com notas boas conseguiria entrar na tão sonhada faculdade de engenharia, esse era o meu sonho e ter a minha própria empresa. Falava com a Clarinha todos os dias, mas quando foi na semana das provas, não conseguíamos nos falar com tanta frequência, ambos estavam muito focados nos estudos e a Clara queria ser professora, era o seu sonho fazer a diferença na vida das crianças, afinal elas eram o nosso futuro. A loucura passou, eu estava exausto mentalmente, finalmente me formei no ensino médio e as nossas conversas voltaram normalmente. As férias estavam chegando e nos meus planos ia para Sorocaba, mas tive que adiar, pois tinha que focar novamente nos estudos, pois estava querendo uma bolsa em uma das melhores universidades de São Paulo, que é a USP. Conversei com Clara sobre essa decisão, com certeza ficou muito chateada comigo, pois havíamos planejados de fazer os estudos na mesma universidade em Sorocaba, não teve como e agora esse era o meu objetivo. Percebi que a nossa relação estava esfriando, estava fazendo o meu melhor,
ligava para ela todos os dias ou mandava mensagens apaixonadas, estava me dobrando o máximo para poder dar conta de tudo, até propus para ela escolher uma universidade na capital, só piorei as coisas. Clara não queria vir para a grande cidade e eu não podia ir para o interior. Brigas começaram. Sei que a distância é complicado, sabia que o nosso amor era muito forte e puro, o nosso namoro estava ficando frio e eu sem saber mais o que fazer, a vontade de jogar tudo pro alto e voltar para os seus braços era tentador, mas sonhava em dar uma vida confortável para ela e não podia abrir mão do meu sonho. Sei que soa até como forma de egoísmo, mas sabia que no fundo o final seria feliz. O Natal chegou, minha avó veio passar com a gente. Como essa data representa mais família, a Clara não pôde vir e passamos o nosso primeiro Natal longe um do outro. O presente dela estava guardado e só poderia entregar em mãos. Quando chegou o ano novo, já tinha usado todas as minhas lábias para convencê-la de passar aqui na minha casa. Olha, ela relutou muito, mas veio. Fui buscá-la na rodoviária, vendo-a descendo do ônibus, nossos olhos se encontram, nossos corações batendo fortes. Corremos um para os braços dos outros e ali o mundo parou. Que felicidade em tê-la comigo. Era como se o tempo não houvesse passado, queria deixar as diferenças de lado e apenas curtir esse momento com ela. Chegando em casa, Clara queria tomar um banho e descansar um pouco. Depois que ela descansou, fui o seu guia turístico, queria mostrar tudo para ela. Na caminhada encontramos um carrinho de cachorro quente e decidimos comer ali mesmo. Conversamos bastante, ficamos grudados o tempo todo. Como era final de ano, as ruas estavam lotadas. Clara não curtiu muito o barulho da cidade grande, pois em Sorocaba era mais calmo e não essa loucura toda. Foi o meu melhor ano novo, pois estava com a minha família e com o amor da minha vida, mas como diz aquele ditado, tudo que é bom dura pouco, mas o tempo suficiente para se tornar inesquecível. Fomos levar a Clarinha e minha avó na rodoviária, ambas seriam a companhia uma da outra. Com lágrimas nos olhos nos despedimos, como era bom as duas estarem comigo, queria que estivessem mais tempo, mas a vida continuava, né? Ano novo começando e logo o início das aulas, consegui a bolsa que tanto me empenhei para conseguir, iria conseguir realizar meu sonho de finalmente fazer engenharia, já sonhava em projetar a minha casa com a Clara. Mas isso ia ser uma surpresa, na verdade eu já havia desenhado a casa, com o tempo eu iria construir e chamar de lar. As aulas começaram, Clara estava estudando também letras, ela amava ensinar, sempre sonhou com o futuro desses pequenos e eu sabia que ela ia ser uma ótima professora. Nossa vida começou a mudar completamente, era trabalhos, provas, ficávamos muitos cansados e o nosso relacionamento começou a sentir essa distância e com ela veio as brigas. Não tínhamos tempo para dedicar ao nosso namoro, sei que vendo dessa forma parece até egoísmo, mas tínhamos que nos dedicar aos estudos, focar no nosso futuro e nesse sonho que estávamos realizando. As ligações foram ficando mais distantes, sempre pensava em ligar ou mandar mensagem, mas ficava sempre para depois, era muito trabalho para fazer. Fiz amizade com o pessoal da minha sala, depois das aulas íamos para um barzinho e foi onde fiz novos amigos. Minha avó estava doente e no mês de setembro teve um feriado prolongado. Arrumamos a nossa mala e fomos para Sorocaba. Liguei para Clara, mas não tinha me atendido. Mandei então uma mensagem avisando que eu ia passar o feriado lá e queria me encontrar com ela. O nosso namoro estava muito frio, o nosso amor era verdadeiro, mas dessa vez a distância estava realmente afetando nosso namoro. Eu não poderia largar tudo e ir embora, não tinha me sustentar e não podia deixar meus sonhos para trás e a Clara também, pois ela não havia gostado da cidade grande. Chegamos no interior, senti o clima diferente no ar, era como se dessa vez eu era um estranho na própria cidade da qual eu havia nascido e crescido. Desfiz a minha mala e liguei para Clara que mais uma vez não me atendeu, mandei mensagem e depois de meia hora recebi a sua resposta, queria me encontrar na praça onde tudo havia começado, corri para lá e chegando ela estava sentada em nosso banco favorito. Me aproximei dela e em seus olhos não tinha mais aquele brilho que me encantava, ela estava mudada, distante, misturada de dor e tristeza, estava com olheiras, parecia até que não tinha dormido à noite. Me sentei ao seu lado e fui dar um beijo nela.
Foi aí que meu coração congelou, ela desviou o beijo e se afastou do meu corpo. Ficamos ali parados sem dizer uma só palavra, apenas apreciando a paisagem. Eu não consegui desviar meus olhos de seu rosto, ela começou a falar sobre a vida. Como estavam seus estudos e nesse momento vi que não estava gostando do rumo dessa conversa. De repente ela ficou de frente para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Começou a me dizer que nosso namoro não estava legal do jeito que estava, sabíamos que era quase 2 anos juntos, mas a distância estava atrapalhando muito, que nós tínhamos um futuro ainda pela frente, disse que precisamos focar nos nossos estudos. Realizar nossos sonhos e os dois não dava para conciliar. Naquele momento um buraco no chão estava abrindo, não estava gostando nada daquele assunto, queria mudar de assunto mas não estava conseguindo, Clara estava focada em terminar a conversa, foi nesse instante que ela que já chorando me disse que o nosso namoro chegou ao fim. Minhas vistas se escurecerão por alguns minutos, senti como se tivessem fincando uma faca em meu coração, como eu ia viver sem ela em minha vida, não tinha previsto um futuro sem ela. Chorando muito, nos demos um beijo de adeus, falei em seu ouvido que eu voltaria, que o meu amor por ela era maior que qualquer outra coisa, que quando eu voltasse, nós íamos nos casar e construir a nossa família, poderia demorar o tempo que fosse, nós íamos ficar juntos e nisso a vi indo embora. Fiquei um tempo ainda sentado em nosso banquinho lembrando das suas palavras, que se for o destino de ficarmos, um dia íamos nos encontrar, o futuro a Deus pertencia. Fiquei olhando o amor da minha vida ir embora, queria correr atrás dela, mas precisava respeitar a decisão dela, no fundo ela estava certa, pois essa era a nossa única oportunidade de forcamos no nosso futuro, mas eu não ia desistir do nosso amor. Nunca senti uma dor tão forte em meu peito, nunca imaginei que seria possível isso acontecer, mas aconteceu, estava sem chão, não sabia como seria a minha vida dali em diante, mas tinha que seguir em frente. Lembro que entrei na casa da minha vó e ao me verem, sabiam que alguma coisa havia acontecido, apenas deitei em seu colo e ali adormeci, chorando e pensando em Clara.